E hoje o nosso podcast é com o advogado Rodrigo Silva Souza. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Marisa. Rodrigo, você é natural de onde? Eu sou filho de Cacoal, nasci em Cacoal mesmo. Dá para falar um pouco da sua trajetória? Claro. Marisa, eu apenas nasci, na verdade, em Cacoal. Eu me criei, a minha infância toda foi no sítio, lá de Andreasa, na companhia dos meus pais. Iniciei o direito, essa aventura, no ano de 2014, salvo engano. E sem nenhuma experiência, praticamente eu me aventurei à advocacia em si, eu inaugurei na família. Eu sou filho de um grande homem produtor rural, também de uma mulher simples. Então, vamos dizer assim, cara e coragem. O início da trajetória basicamente foi isso. Saindo do sítio e vindo para a cidade cursar Direito na Unesp. E por que você escolheu direito? Vamos lá, Marisa. Desde o início eu sabia que a minha vocação lá na adolescência era para a ciência, era para estudar, fazer alguma coisa, mas eu não havia identificado exatamente qual carreira seguir. E a minha mãe, na época, na antiguidade, quem tinha lá alguma experiência, alguma formação básica, já era professora. E ela me ensinou a escrever, né, algumas coisas, alguns textos para a escola, e foi um dia que eu ganhei um prêmio lá na escola pelo texto, pelo conto, uma história do meu avô. E foi pela primeira vez que eu consegui transmitir uma história, um fato de uma pessoa para o papel. Fui parabenizado pelo meu professor e aquilo me motivou a ir atrás da escrita. E foi assim que eu descobri o direito. E você fez a faculdade onde? Aqui na Unesc, na antiga Unesc, hoje é a Uninasal, em Cacoal. Mas qual foi assim a dificuldade do início da profissão? Marisa, eu terminei a faculdade e também fui aprovado no exame da ordem em 2019. Eu tinha, na Bem época, novinho, né? 21 anos de idade. À época eu era o advogado mais novo do país. Ah, isso é importante, hein? O advogado mais novo do país. À época. Hoje já estão. Na já tem época um pouco, era ele. Isso. Então, assim, a maior dificuldade, início de carreira, hoje já está um pouco calvo, os ofícios, né, os ossos da profissão já trouxe um pouco de envelhecimento, mas no início, quando chegava, me deparava com um cliente, eles achavam que era um estagiário, secretário, alguma coisa. Imagino. E eu sempre tentei me vestir adequadamente, mas ainda assim, talvez a aparência não passava credibilidade. Talvez seja por isso que eu engordei. Te achavam muito novo. Muito novo, exatamente. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Eu tenho um exemplo, uma lembrança. A primeira vez que eu fui em Brasília, um motorista, assim que eu fui entrar no carro, ele perguntou: você é filho de quem? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei: eu sou filho, né? Meu pai mora em Rondônia, meu pai, como se ele quisesse perguntar se eu fosse filho de ministro, alguma coisa. Então, essa foi, digamos assim, a minha maior dificuldade. Eu sempre pedi ao cliente 1 minuto para me conversar com ele, porque é natural o ser humano associar a experiência, a habilidade com o tempo, com a idade. É verdade, né? É verdade. Então, eu pedia sempre uma chance para conversar com o cliente, contar um pouco de história para ele, para a partir disso daí desenvolver vínculo e segurança. Superadas as dificuldades, doutor Rodrigo, como você inaugurou, como se deu a inauguração no teu escritório de advocacia em Cacoal? Eu comecei advogando, Marisa, como advogado parceiro de um escritório e mesmo na parceria muito bem, os negócios iam bem, mas eu tinha o desejo de criar alguma coisa, deixar alguma experiência para a sociedade, um marco. Então foi a ideia que surgiu, a ideia da SSADV, da Silva Souza Advocacia. Iniciamos a princípio num escritório pequeno, eu, o único advogado, com o auxílio da minha esposa, e muita coragem, força, trabalhando às vezes rotina, sem descanso. Então, basicamente foi esse o início. Hoje nós temos uma equipe razoavelmente grande, um total de 5 pessoas, e já temos a nossa sede e pretendemos buscar algumas filiais em alguns outros locais. Parabéns e sucesso nessa empreitada, Muito né? obrigado. Doutor, quais os valores que você agrega no teu escritório para o seu cliente? Marisa, ser advogado, exercer o direito, basicamente você trabalha com duas coisas. É você defender
a legalidade, a liberdade de alguém ou o patrimônio de alguém. Basicamente se resume a isso. Isso é o princípio basilar que todo profissional da área jurídica deve observar. A partir disso daí, o que você tem que entender é as necessidades, o que você precisa compreender, é o que eu disse no início. Você precisa transmitir aquilo que o seu cliente está te contando, tá? Para levar para uma pessoa desconhecida. Então, os valores da SS, eu diria que é constituído entre a experiência de pessoas que nos antecederam, dos nossos antecessores, pais, avós, dos meus ancestrais, e uma tentativa de contribuir com as pessoas que irão nos suceder. Então, esses são os valores. É você ter condições para ouvir e entender as necessidades de um homem simples, um homem médio, um homem do campo, saber recebê-lo no seu escritório, receber uma pessoa que talvez nunca tomou café usando uma xícara. Sim. E também receber pessoas de alta sociedade, que seguem aí rigorosamente todas as regras de etiqueta. Esses são os valores. Muito bom, né, gente? Acho que os valores são essenciais, né, doutor? Doutor, qual a importância para o teu escritório, para você como advogado, participar do Troféu Cacau de Ouro? Marisa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me senti um tanto envaidecido quando você foi no meu escritório formalizar esse convite. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E como eu já disse na resposta da pergunta anterior, participar do Cacau de Ouro, primeiro, é um evento, né, social de grande reputação, e todo profissional liberal, não adianta você ser bom, você precisa ser visto. E participar isso junto a você vai ser uma oportunidade incrível. E além disso, Marisa, o Cacau de Ouro, eu percebo que é uma coisa histórica, que faz já parte da cultura de Cacoal, tanto Verdade. a nossa capital do café, do cacau. E participar desse evento vai ser uma forma de cumprir os valores do escritório, deixar para a sociedade um pouco da nossa experiência. Muito obrigada, doutor. Imagina, Marisa.